Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou falar com vocês sobre a lista de livros que eu quero ler em 2026. E você já deve ter notado por conta do título do vídeo que são 26 livros. Normalmente quando você procura lista de livros de algum criador de conteúdo literário no YouTube ou em outras redes sociais, a maior parte faz uma lista de 12 livros, para conseguir dividir ele certo um livro por mês. E tem vários motivos pelos quais as pessoas fazem isso. Primeiro que acho que tem uma sensação boa de você separar certo aqui. Esse livro vai ser para janeiro, esse livro vai ser para fevereiro e assim por diante. E também porque muitos desses criadores de conteúdo têm clube do livro, que aí sim conseguem organizar com outras pessoas essa leitura conjunta. No meu caso, você deve ter visto que tem 26 livros aí, né, para eu falar. Eu vou fazer um pouco diferente, algumas outras pessoas também fazem assim, eu não sou o único, tá? Até porque eu não tenho clube do livro, então eu não tenho ali que seguir certo um livro por mês para conseguir ler com outras pessoas. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um clube do livro, vai que, né? Mas eu acho que vai ficar um pouco mais pra frente também. Eu não acho que vai ser um projeto que eu consiga colocar a curto prazo. Outro motivo também que eu vou fazer essa lista com 26 livros é porque eu vou passar metade do ano de 2026 fora do país. Então, como eu já não vou ter acesso aqui à minha estante, eu já queria levar alguns livros comigo e eu acho que eu vou levar uma quantidade considerável aí de livros, mesmo que alguns deles sejam curtos, né? Eu acho que pelo menos na primeira parte do semestre eu não vou colocar muitos livros grandes, assim, muitos calhamaços. Olhando a minha lista aqui rapidamente, eu acho que não tem muitos calhamaços. Considerando que um calhamaço teria um pouco mais de 500 páginas, né? Eu acho que não tem muitos, não. Tem bem poucos, inclusive. Menos, talvez, que a lista de 2025. Bom, de qualquer forma, trouxe aqui 26 livros que eu queria muito ler. Assim, eu sou uma pessoa um pouco indecisa com relação ao que eu quero ler de livros, né? Eu tenho vários livros que particularmente acho muito interessantes para ler. E aí uma lista de 12 também talvez me restringisse um pouco com relação às leituras desse ano. Eu queria falar muitos livros, enfim. Eu quero conversar muito sobre diversos tipos de livros com vocês. E também, se vocês puderem, comentem aí livros que vocês pretendem ler, porque eu também adoro colocar novos livros na minha lista infinita aí tanto para ler quanto para comprar e depois ler, obviamente. Então, sem mais delongas, porque eu estou enrolando pra caramba, vamos para a lista de 26 livros para 2026. Eu tentei organizar aqui a lista mais ou menos na ordem, assim como aconteceu em 2025, numa ordem que eu vou querer ler ao longo do ano. Pode ser que eu mude um pouco essa ordem, eu fiz isso em 2025, obviamente, eu sabia que isso ia acontecer. Então, a princípio, essa ordem que eu vou apresentar para vocês é mais ou menos a ordem que eu quero ler ao longo do ano, né? Começando agora com o primeiro livro, já em janeiro, e o último livro já mais para o final do ano, já em dezembro. Mas eu não sei se eu vou conseguir seguir essa ordem, bem provável que não. De todo modo, o livro que eu separei aqui para começar o ano de 2026 é de um autor que eu li, um livro ano passado, mas assim, o livro, ele me decepcionou, mesmo que eu não estivesse esperando muita coisa, porque eu não vi muita gente falando sobre o livro, eu sabia que o autor é um autor de ficção científica que é o favorito de muita gente. Não por conta do livro que eu li em 2025, mas por conta deste livro que eu pretendo ler em 2026, que vai sair inclusive filme no cinema já já. E eu tô falando de Andy Weir, em Devoradores de Estrelas. Nesse caso aqui, é uma ficção científica que muita gente considera como uma das melhores, para quem já leu, obviamente, considera como uma das favoritas. E em 2025 eu li Artemis, que é outro livro desse autor, mas eu não gostei muito não. Eu achei que foi um potencial bem desperdiçado. Eu vi que tinha ali uma boa leitura do autor para conseguir criar um universo de ficção científica muito promissor, mas ele acabou desenvolvendo mal a história, os personagens. Confesso que talvez das leituras de ficção do ano passado tenha sido a mais fraca. Mas esse aqui eu vi que é o favorito de muita gente com relação à ficção científica, às vezes até mesmo de leituras da vida, para quem gosta muito de ficção científica, talvez seja esse o caso. E eu tô com expectativa, bastante expectativa, criou essa expectativa depois que eu vi a resenha de algumas pessoas. E como eu falei, vai sair agora um filme no cinema em 2026, estrelado pelo Ryan Gosling, né, como o personagem principal. E essa história que vai se passar, se eu não me engano, é um professor que foi contratado pela NASA para fazer uma expedição, enfim. E aí ele vai ficar à deriva no espaço sozinho, e, enfim, acho que vai ter alguma coisa com relação
alienígenas, pelo que eu vi assim por alto. Vamos ver qual vai ser, né? Como eu falei, eu já coloquei esse aqui como o primeiro para mostrar para vocês, porque deve ser o primeiro livro que eu vou ler nesse ano. Logo mais eu conto para vocês como foi essa minha experiência. Seguindo, então, agora colocando um livro mais curto, né? Deve ser um livro que eu vou ler em poucos dias, talvez um dia, se eu tiver ali no final de semana, quem sabe? Em 2026, eu estava planejando colocar uma outra leitura desse autor aqui, que é muito mais famosa do que esse livro que eu vou mostrar para vocês, mas eu queria definitivamente colocar algum livro desse autor para ler em 2026. Mas aí eu deixei a leitura, que é o grande livro, a grande obra dele, mais para frente, né? Pode ser até mesmo em 2026, mas não garanto. Queria ler esse livro aqui primeiro, mais com uma iniciação, assim como eu fiz com o Saramago, que eu comecei lendo O Conto da Ilha Desconhecida, e depois eu passei para um livro mais pesado, que foi o caso do Ensaio sobre a Cegueira, que, enfim, espetacular. Mas não é esse o caso aqui que a gente vai falar. Eu tô falando do livro Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, que é muito conhecido como Gabo, né? O Gabriel acaba sendo chamado muito dessa forma. E aqui, nesse livro, eu vi que é uma leitura bem fácil, bem fluida, assim, pelas resenhas que eu vi, pelas avaliações que eu acabei observando. E eu queria ter esse primeiro contato, eu nunca li nada do Gabriel Garcia Marques. Como eu falei, eu estava pensando em colocar a obra máxima do autor, que é considerado o 100 Anos de Solidão, mas queria começar com um livro menor. Não sei se isso vai ser o caso de uma leitura mais fácil, mas eu estou considerando que sim, até pelo que eu já vi falar desse livro aqui. E, como o título já diz, é um livro que a gente já sabe como vai terminar, com um personagem que vai ter o fim da sua vida no final do livro, mas a gente vai tentar entender ali como foi o percurso até chegar esse momento. E enfim, eu fico curioso, todo mundo que eu vi assim falando desse livro falou bem dele. Pode não ser o melhor livro do Gabriel Garcia Marques, nem o favorito da galera que conhece mais do autor, mas eu gostei um pouco da premissa e coloquei na lista para já fazer esse ritual de iniciação com esse autor. Então, vamos ver qual vai ser, né? Espero que seja bom. Sempre espero que seja bom, né? Óbvio, de todas as leituras que eu separo. O outro livro que eu quero ler esse ano, de 2026, é um clássico que muita gente fala bem, assim, dificilmente você vai ver alguém falar mal desse livro por aí. E eu tô falando do livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro aqui é um livro relativamente curto, tem cerca de 200 e poucas páginas nessa edição aqui. Vai se tratar de uma história de um cara que ele faz uma espécie de um pacto fáustico para manter a sua juventude, beleza perene, assim, ao longo do tempo não ter nenhum tipo de alteração, mas em contrapartida alguma coisa vai envelhecer no lugar dele, e no caso é um retrato que ele tem na parede. E aí a gente consegue acompanhar ali a deterioração não somente física do personagem, mas também moral, né? Que você vai ter uma espécie de uma monstruosidade nascendo no retrato por conta das atrocidades que o personagem vai fazer. Pelo que eu entendi, também tem um grande viés reflexivo, filosófico aqui por trás dessa leitura, que me interessa muito. E vamos ver aí. Eu acho que tem potencial, inclusive, para ser uma das melhores leituras do ano. Agora, o primeiro livro de não ficção da lista. Eu normalmente tento alternar um livro de ficção com um livro de não ficção, mas nesse caso eu não vou seguir essa regra ao pé da letra. Algumas vezes vai aparecer 2 livros de ficção seguidas, outras vezes vai aparecer 2 livros de não ficção seguidas. Enfim, vai ser um pouco aleatório. Mas, neste caso, vamos falar de um livro de não ficção, que é de um autor que eu vi, o primeiro contato que eu tive com ele foi através de um vídeo no YouTube, de uma aula que ele dá em Harvard. Eu acho que foi na Escola de Direito. Mas ele fala sobre algumas questões morais que eu achei interessantíssimas, que podem até ser compiladas um pouco nesse livro, que é chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. Aqui a gente vai falar sobre algumas questões, algumas perguntas, na verdade, já tem na orelha aqui desse livro, algumas perguntas que eu achei muito interessantes, eu posso inclusive falar com vocês agora, que seria, por exemplo, quais são as nossas obrigações uns com os outros em uma sociedade democrática? O governo deveria taxar os ricos para ajudar os pobres? O mercado livre é justo? E não o mercado livre do site, né? Eu estou falando do mercado financeiro. Às vezes é errado dizer a verdade? Matar, em alguns casos, é moralmente justificável? É possível ou desejável legislar sobre a moral? Os direitos individuais e o bem comum estão necessariamente em conflito? Essa aula que eu tinha visto do autor no YouTube já tinha achado fenomenal. A forma como ele aborda
as questões dessa aula, que tinha muito a ver com aquele dilema do trem. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que você está dentro de um trem, você basicamente é o maquinista do trem, e aí você está seguindo com o trem um certo rumo, mas se você deixar o trem seguir o rumo, você vai atropelar 6 pessoas que estão ali deitadas, né, ali no trem. Mas se você decidir mudar o rumo do trem, né, você ir para a esquerda em vez de para a direita, você vai atropelar uma pessoa. Então, assim, é um dilema filosófico que eu acho interessante e que acaba que eu vi mais de forma aprofundada nesse vídeo do Michael Sandel. E, aparentemente, pode ser que ele acabe abordando um pouco disso também nesse livro, dentre outras questões que ele vai falar. Por essas questões filosóficas, reflexivas, eu decidi colocar esse livro na lista e espero que seja uma leitura muito proveitosa. Uma falha minha que eu já vou deixar logo de cara para vocês para 2026 é não ter colocado tantos livros do Brasil. Eu acho que vocês vão notar que essa lista é uma lista muito eclética, tem livro de tudo quanto é tema aqui, de ficção e de não ficção. Então temos livros de ficção científica, fantasia, romance, suspense, assim, de todo tipo de ficção e de não ficção também. A gente vai ter livros mais voltados para ciências biológicas, saúde, direito, ética, filosofia, enfim. Tem de tudo aqui praticamente, tá? Mas, por conta disso, eu acabei tendo que diluir muito a questão dos autores. E aí tive poucos autores brasileiros nessa lista. Na realidade, se eu não estou enganado olhando para ela aqui, tem 2 autores. Um deles está na minha mão, inclusive aqui. O livro que eu estou pretendendo ler em questão de um autor brasileiro é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Prêmio Jabuti em 2021. Essa história aqui está dentro desses possíveis clássicos contemporâneos aí, junto com outros livros que são muito comentados. Por exemplo, Torturado também está dentro dessa barca aí de livros que ganharam muito reconhecimento de forma recente, relativamente, né, nos últimos anos. E eu estou com bastante expectativa também, é um livro muito bem falado, muito bem comentado, que vai retratar ainda de algum cenário brasileiro aí muito recorrente. É um livro até curto, não tem que pouco menos de 200 páginas. Então pode ser um tipo de história que a gente vai devorando assim bem rápido as páginas. E aí vai se tratar de alguns temas, como eu falei, né, que são muito em voga hoje em dia. Se eu não me engano, vai falar um pouco sobre racismo estrutural, sobre a violência policial também. Eu acho que pode ser uma leitura, não somente uma leitura muito boa, assim, de prazer de ler, mas também muito enriquecedora mesmo, para a gente pensar sobre algumas questões que estão ainda bem enraizadas no nosso Brasil. Cara, olha só, o próximo livro, eu acho que talvez seja o livro que eu tô com mais expectativa de todos aqui, olhando assim por alto. Por quê? Porque esse livro aqui, eu já gosto muito de ficção científica, inclusive tô com saudade de ler uma boa ficção científica. E esse livro, eu nunca tive contato com nenhuma obra escrita desse autor, mas eu vi os filmes, cara, e os filmes, pelo menos os mais recentes, né, porque já teve os mesmos filmes há décadas atrás, e eu tô falando de Duna, do Frank Herbert. Cara, os filmes recentes, os dois, né, tanto parte 1 quanto parte 2, o parte 1 é muito bom, né, o parte 1 eu acho excelente, mas o parte 2, cara, o parte 2 é coisa... É difícil explicar, mano. É uma obra-prima, assim. Um negócio assustadoramente bom. Pra quem não conhece o universo, a gente vai falar sobre batalhas entre famílias. Tem ali diversos planetas envolvidos, mas especialmente um planeta dessa história vai ser o grande protagonista aí, né, dos conflitos, que é o planeta Arrakis, onde vai se passar a história de Duna. E aí, nesse planeta, você tem ali uma especiaria que as pessoas do Império desejam muito por diversas propriedades místicas, medicinais, enfim. E tem toda uma cultura aqui do povo dessa região. Você tem a questão também do Salvador, da pátria ali, que vai salvar aquelas pessoas, mas enfim, tem vários debates filosóficos em relação a isso. Cara, o filme já me deu uma noção da grandeza dessa obra e, pelo que eu vi, as pessoas que leram o livro disseram que o livro ainda é mais grandioso, mais espetacular do que os filmes. E olha que os filmes são muito bons. E eu disse que talvez seja grande a expectativa do ano, porque eu já tenho esse contato prévio com os filmes. E se for melhor do que os filmes, especialmente parte 2, cara, talvez seja a melhor leitura do ano. Potencialmente, tá?
potencialmente a melhor leitura do ano. O próximo livro não é um livro de ficção científica, mas se trata de um assunto tão difícil que parece até ficção científica. De um autor que eu li em 2024 e coloquei o seu livro como um dos melhores do ano. E eu estou falando do autor Carlo Rovelli, que nesse caso, o livro que eu quero ler em 2026 é A Realidade Não É o que Parece. E aqui nesse caso, o livro que eu li em 2024, O Abismo Vertiginoso, era um livro que se tratava de física quântica. Esse livro eu já achei difícil, mas ao mesmo tempo, o autor ele faz um ótimo trabalho para explicar um assunto muito complexo. E eu acho que vai ser essa mesma pegada aqui com esse livro que também vai abordar algumas questões da mecânica quântica, mas ele vai se tratar de alguns desafios que a mecânica quântica sofre hoje em dia, que é tentar ser incorporada com o modelo padrão da física, né? Então você conseguir ali encaixar a física das grandes coisas, das coisas grandes, digamos assim, né? Dos planetas, enfim, com as físicas, como melhor dizendo, a física das pequenas coisas, que é o caso da mecânica quântica. E, se eu não me engano, um dos assuntos que vai se tratar nesse livro aqui é da questão da gravidade quântica. Porque a gravidade, como a gente conhece aparentemente, ela tem dificuldade de ser encaixada na mecânica quântica. Então, por isso que a gente tem um certo desafio de conseguir aliar a física das grandes coisas, dos planetas, do universo, com a física das pequenas coisas, que é o mundo ali quântico. E aí eu acho que o autor vai falar um pouco desse tema nesse livro. Eu sei, todo esse assunto pode parecer uma grande loucura, e talvez seja uma grande loucura. Esse livro aqui pode ser que seja um desafio também para mim, mas o autor já se provou como um escritor que tem a habilidade ali de simplificar um pouco as explicações para que a leitura seja acessível. Óbvio, eu dei uma folheada rápida nesse livro, eu vi que tinha ali uns símbolos matemáticos, uns cálculos que, assim, pode ser um pouco assustador, mas ele já se provou naquele outro livro que eu falei como uma pessoa que talvez consiga explicar minimamente o que seria os eventos que acontecem na mecânica quântica. Pode ser bem bom, pode ser bem bom. Eu vou deixar esse livro me surpreender, eu não tô com tanta expectativa assim não. Tô dando uma chance porque eu gostei muito do outro livro que eu li desse autor. Como eu falei, eu tentei colocar um monte de livro diferente, de tema diferente aqui nessa lista, e óbvio que eu tinha que colocar algum livro de suspense. Não é o único que eu coloquei, mas é de uma autora que é a rainha do suspense e do mistério. Eu tô falando de Agatha Christie, com o seu livro Os Cinco Porquinhos. Eu já li outros livros da Agatha Christie, eu li nesse ano de 2025 o E Não Sobrou Nenhum, que é um dos melhores livros que eu li no ano. E, óbvio, eu tinha que colocar algum livro dela aqui porque eu gosto de suspense, né? E ela é a mestre do suspense. Nada melhor do que colocar um livro dela para ler ao longo do ano. Pode ser que nem seja o único que eu leia. Eu vi que essa história aqui é uma história muito bem avaliada pelos leitores mais assíduos da Agatha Christie. E aí eu já tinha aqui em casa, então eu falei, cara, vou colocar esse livro na lista aí. Ruim não vai ser, porque dificilmente a Agatha erra nas histórias que ela conta. E neste caso, diferente do E Não Sobrou Nenhum, que não tinha nenhum detetive ali conduzindo a história, a gente vai ter aqui o retorno do, digamos, excêntrico detetive Hercule Poirot, que é um personagem muito marcante aí da literatura no geral, né? Acho que não somente da literatura de suspense. E eu acho que pode ser uma história aí muito boa. Aquele tipo de história que você nem vê passar o tempo, sabe? É uma história muito tranquila para você só ficar ali imerso no mistério e nem tem, assim, necessariamente que pensar muito. Claro, você pode acabar tentando desvendar o mistério junto com o Poirot, mas você pode só seguir a onda das páginas e se deixar levar por esse suspense aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Agora, o menor livro dessa lista, eu não podia deixar de colocar algum livro da literatura russa, que eu mal entrei já nesse mundo dos russos, mas já estou completamente vidrado nessas histórias. E, neste caso, eu decidi colocar o livro do Ivan Turgenev, que é o Primeiro Amor. Eu nunca li nada do Turgenev, mas eu vi que esse livro pode ser uma boa porta de entrada para esse autor, que tem outros livros muito mais reconhecidos e falados, como é o caso de Pais e Filhos, que também está na minha lista aí de leituras para algum momento da minha vida, não necessariamente para o próximo ano. Mas é um livro fino, outras histórias mais curtas de russos, como é o caso, por exemplo, de Noites Brancas, que já tem vídeo aqui no canal. É uma história que você vai ali bem rápido, assim, e mesmo que seja rápida, você tem
tanta coisa ali para refletir sobre, certamente essa história também vai envolver, além de um certo romantismo, por conta do título do livro, uma melancolia muito presente na literatura russa, que eu particularmente gosto bastante. Mas vamos ver. Nas leituras que eu separei, eu tentei colocar alguns temas, de especialmente livros de não ficção, que estão muito em alta, muito vigentes aí no boca a boca da galera. E é o caso desse livro aqui, que o título já é autoexplicativo, que é Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee. Esse autor, pelo que eu entendi, ele já é uma notoriedade sobre o assunto de inteligência artificial. O meu cunhado, que trabalha com o desenvolvimento de IAs, ele falou que esse autor aqui é um autor muito reconhecido na área deles. E aí eu fiquei, bom, então se o cara é o cara, então eu tenho que colocar um livro dele. Eu tinha esse livro aqui em casa, eu tenho dois, na verdade, dele aqui, mas eu decidi colocar esse livro aqui primeiro, que vai falar algumas dinâmicas que estão sendo modificadas por conta do desenvolvimento e da implementação de inteligências artificiais nos ambientes de trabalho, que eu acho que é um assunto que traz tanto um certo fascínio quanto um certo medo do futuro. E aí eu coloquei esse livro na lista. Não é um livro tão grande assim, tem pouco mais de 200 páginas. Eu acho que é um assunto importante para a gente conversar. O próximo livro eu não tinha colocado na lista para 2026 até os 48 do segundo tempo. Eu estava aqui olhando para minha estante, olhei para ele e falei, quer saber? Vou colocar na lista sim. E esse autor, ele me traz uma expectativa porque ele é talvez o grande nome de uma reflexão filosófica, pode-se dizer talvez um movimento filosófico, que é o absurdismo. E eu estou falando de Albert Camus, ou Albert Camus, acho que Camus, eu acho que é a pronúncia mais correta, em O Estrangeiro, que é o livro que eu quero ler em 2026. Eu já tinha olhado, assim, no geral, livros que são melhores para se iniciar com esse autor aqui. Eu estava muito propenso a colocar O Mito de Sísifo, mas eu falei com algumas pessoas que me disseram que talvez O Mito de Sísifo seja uma leitura um pouco mais pesada e é mais preferível colocar O Estrangeiro na frente. E aí eu decidi, beleza, vou colocar então esse livro na lista. É um livro relativamente curto, tem um pouco mais de 100 páginas, tem um dos primeiros parágrafos mais marcantes da literatura, depois até comento melhor com vocês sobre isso, num vídeo que futuramente vai sair sobre esse livro, mas é uma história de ficção que ao mesmo tempo acaba pegando muito mais para o lado filosófico da existência humana, sobre o absurdo que é a vida. E eu acho que o livro curto, mas ao mesmo tempo vai ser um livro demorado, que a gente vai ter que digerir um pouco a informação para conseguir seguir essa leitura. O próximo livro, eu não sei quantas vezes eu falei o próximo livro, mas enfim, vai ser Blink, A Decisão num Piscar de Olhos, do Malcolm Gladwell. Eu já li outro livro desse autor, que foi Fora de Série, o título, e é muito bom, inclusive, recomendo. E nesse livro aqui, a gente vai ver a questão de por que algumas pessoas conseguem tomar decisões tão boas, mesmo quando pressionadas, e outras pessoas não conseguem ter esse mesmo desempenho. No outro livro que eu li desse autor, que foi o Fora de Série, é um livro também curto, mas que eu fiquei um tempo ali porque tinham várias informações muito interessantes para absorver, então anotei muito, refleti muito sobre o livro. E vamos ver se esse livro também vai seguir essa autuada. O autor já se mostrou que tem capacidade de fazer livros muito interessantes que valem a pena de serem lidos. Chegando mais ou menos na metade da lista que eu separei aqui, o livro que eu pretendo ler em 2026 é de um autor que ele é provavelmente um dos maiores nomes da ciência que já existiu, muito por conta da sua atividade de divulgação científica. Eu estou falando do Carl Sagan, e no caso do livro que eu quero ler em 2026 dele é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro que continua muito atual. Eu não lembro qual foi o ano da publicação desse livro, 1995. Então a gente está passando aí já 30 anos da publicação desse livro, mas o debate sobre ele ainda é bastante atual. Que, neste caso aqui, ele vai discutir muito sobre a questão da importância da ciência para explicar os fenômenos naturais e em como a gente muitas vezes tenta explicar o mundo através de um certo misticismo, com pseudociências também, que em muitos casos não é preferível, principalmente se a gente estiver falando de um debate público, de tomadas de decisão que vão influenciar muitas pessoas. E eu acho que
esse livro talvez seja um ode ao cientificismo, ao pensamento científico, da racionalidade. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que vai ser muito bom. Todo mundo. Eu acho que eu já falei com algumas pessoas sobre esse livro, pessoalmente, inclusive. Todo mundo que já leu esse livro fala, cara, esse livro aqui é quase um tratado da ciência, assim. É um baluarte da ciência, que defende, de fato, a ciência. E eu acho que vai ser extremamente proveitoso esse livro aqui. Acho que tem potencial de ser um dos melhores do ano. O próximo livro é de um autor que eu não li muito ainda sobre ele, mas espero ter tempo aí para ler várias obras desse autor. Mas o pouco que eu li já me marcou muito. Um desses livros, inclusive, talvez seja o melhor livro que eu já li na minha vida. O autor em questão é o José Saramago e o próximo livro que eu vou ler dele é As Intermitências da Morte, o que acontece quando a morte tira férias. E aqui eu imagino que aconteça um caos, né? Deve ser uma coisa bem apocalíptica quando isso acontece. Mas enfim, vamos ver aí o desenrolar dessa história. O José Saramago, claramente, ele tem o dom das palavras, além de uma escrita muito peculiar que você tem que ler para você entender. E, enfim, esse livro aqui eu acho que vai ser muito bom, cara. Eu acho que esse livro aqui também tem um potencial de ser uma das melhores leituras do ano. E é justamente por isso que eu coloquei na lista, que eu tô com muita expectativa mesmo. Como eu falei, eu não coloquei muitos livros brasileiros nessa lista, eu sei, eu sou culpado, mas esse próximo livro aqui, ele não somente é um livro de um autor brasileiro, mas ele vai explicar o brasileiro. E eu tô falando de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Pelo que eu vi assim no geral, talvez seja o livro que melhor explique o brasileiro, o indivíduo brasileiro. Toda a história da construção desse indivíduo até os dias de hoje. Sendo que esse livro aqui já tem 80 anos de publicação, né? Mais, na verdade, de 80 anos. Aqui a gente está falando de 90 anos, porque o especial de 80 anos foi em 2016. Vai fazer já 90 anos que esse livro foi publicado, aparentemente. Ainda assim, é um livro que pode explicar muito sobre o tal do jeitinho brasileiro. Tem várias coisas aqui que vão ser importantes, como é o caso do que a gente conhece como O Homem Cordial, que eu já vi sendo comentado por aí, e ao mesmo tempo que é um livro de não ficção relativamente grande, assim, tem umas 500 páginas aqui esse livro, quase 500 páginas. É um livro que eu vi muita gente falando que é fluido, é bem tranquilo assim você ir passando as páginas e ainda assim entendendo o que o autor quer dizer nas suas ideias, né? Ou na sua construção ali de ideias. E vamos ver, eu acho que tem um potencial aí de ser um dos melhores de não ficção, até por um certo clubismo da minha parte, né? Por ser do Brasil. Mal posso esperar para conseguir ler esse livro. Eu cheguei aqui na metade da lista, mais ou menos, então esse livro deve ser, talvez, na metade do ano para ser lido. Então, é isso. Raízes do Brasil vai ser uma leitura para 2026. Chegando agora numa leitura que não é muito comentado, eu acho. Eu tive contato com o título desse livro através da Mikan, no canal Mikan, que eu vi ali algumas lives dela, alguns vídeos falando do The Last of Us. Para quem não sabe o que é The Last of Us, era inicialmente um jogo de videogame sobre uma pandemia de fungo ali, de um tipo específico, que é o Cordyceps, que controla o cérebro dos indivíduos e tudo mais. Assim, eu sou completamente apaixonado pelos jogos. Eu não sou muito do videogame, mas o pouco que eu já joguei, com certeza The Last of Us é um dos melhores jogos que eu já tive contato. E aí depois teve a adaptação para a série na HBO, que eu também sou completamente maluco. E aí, durante um dos vídeos dela, ou na verdade vários vídeos dela, ela comenta sobre esse livro, que no caso é A Trama da Vida da Merlin Sheldrake. Vai falar um pouco sobre os fungos. A gente acaba menosprezando muito esse grupo de seres vivos, mas eles são, de certa forma, extraordinários. Tanto na vida assim, a gente acaba menosprezando eles, mas mesmo nas faculdades, nos cursos que deveriam falar mais sobre os fungos, a gente acaba escanteando eles um pouco em detrimento de outros seres vivos. Eu sou da área da saúde, eu tive uma disciplina de microbiologia na faculdade e nessa disciplina os fungos eles ficaram ali tipo assim, como uma nota de rodapé. Foi uma aula muito curta, muito rápida, sendo que é um mundo aqui, né? A gente tem vários tipos de fungos diferentes, tanto de importância médica quanto importância industrial, importância ambiental, enfim. Eles têm
muito a agregar na nossa vida e eu acho que pode ser um livro muito interessante, assim. Talvez não seja um livro que vai mudar a minha vida, mas é um livro que... Sabe aquele livro que você fica assim, cara, que maneiro, eu acho que tem muita informação aí que pode trazer para enriquecer, de fato, um assunto que você às vezes menospreza. Eu sei que pode ser um livro muito nichado, né? Você deve estar olhando assim agora e falar, cara, esse cara tá maluco falando sobre fungo. Para quem possivelmente gosta aí da área de biológicas, eu acho que pode ser um livro interessante. Depois eu vou dar um feedback, óbvio, né? Posso, inclusive, talvez fazer um vídeo sobre esse livro. E aí a gente vai conversar um pouco melhor sobre o que achei sobre ele. E agora um livro de mistério, mais um dos clássicos da literatura. Coloquei aqui porque eu acho que todo mundo que lê esse livro aqui coloca ele como um dos favoritos. E como tem esse arzinho de mistério assim, me chama muita atenção. E eu tô falando do livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Essa edição aqui talvez seja... É uma das melhores edições aqui que eu tô vendo, né? Pelo menos a questão da capa, da beleza da edição. Dos livros que eu separei aqui, certamente ele tá ali no top 5 livros mais bonitos que eu tenho, não somente também da lista, mas da minha estante. E essa história aqui vai se passar no monastério, pelo que eu entendi, né? Vai ter uma investigação ali com padres, um assassinato que aconteceu, enfim. Eu vi que é uma história muito cativante, assim, muito empolgante ao mesmo tempo. Tem esse mistério, assim, que tu vai passando nas próximas páginas. Também tem uma questão filosófica, reflexiva. Eu acho que é um livro que tem tudo o que eu posso gostar em um livro, e eu tô com muitas expectativas, óbvio, por conta disso. E eu espero que elas sejam sanadas com esse livro aqui, possivelmente uma grande obra que eu vou ler em 2026. Agora, uma forma um pouco diferente de fazer uma leitura, eu tô até acostumado a fazer leituras em inglês por conta do meu trabalho, mas não em livros assim, de não ficção, de ficção, e aí eu vou fazer essa primeira leitura aqui de um livro em inglês, de forma mais autônoma, assim, sem nenhum compromisso com o trabalho. E, no caso, eu escolhi a leitura de The Righteous Mind, o porquê dividimos as pessoas boas em política e religião. E, no caso, tem aí já a versão em português, que é A Mente Moralista. E esse livro aqui, do Jonathan Haidt, vai falar um pouco sobre a gente, mesmo considerar algumas pessoas boas, a gente tem a propensão de dividir elas, se elas são boas mesmo, ou se elas têm algum desvio de caráter por conta ou da política, né, se elas são de esquerda ou são de direita, enfim, ou por conta das religiões. Se ela tem uma religião diferente da minha, se tem a mesma religião que a minha, a gente já tem uma maior propensão de achar aquela pessoa uma pessoa boa. Imagino que seja talvez um pouco a ideia do livro. E, enfim, eu tô com bastante expectativa. Eu acho que é um momento também muito oportuno da gente fazer essa leitura por conta do cenário do país que está muito polarizado, especialmente por conta da política, mas a questão religiosa também tem a sua parcela ali de contribuição para essa polarização. E eu acho que também vai ser uma leitura para me desafiar um pouco na questão do inglês. Pode ser uma forma diferente de experimentar essa língua estrangeira aí, que não necessariamente está na forma de artigo, que eu estou mais acostumado, mas a questão de um livro de não ficção. Vamos ver qual vai ser. Eu acho que tem tudo para ser uma leitura muito boa. O livro seguinte é um livro que eu acho que ele tem sido comentado um pouco mais nos últimos tempos. Assim, eu já tenho o interesse de ler esse livro já faz algum tempo, mas eu acho que recentemente as pessoas têm falado um pouco mais e descoberto essa leitura, apesar de não ser nem um pouco recente. E eu tô falando do livro O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Aqui a gente está falando de um livro, uma história no caso, que vai ser uma pessoa, um soldado, que ele vai ser mandado ali para um expediente num deserto. Ele fica muito empolgado ali, porque tem ali uma ameaça iminente, ele vai entrar na guerra, enfim, ele tem ali uma certa expectativa para o que ele vai encontrar naquele ambiente e as coisas começam a desenrolar não da forma como ele esperaria. E eu acho que também tem uma grande questão de reflexão de vida aqui nessa história. Não é um livro aparentemente longo, né? A questão de número de páginas é bem curto, tem 170 páginas. Não tentei procurar muito sobre esse livro, eu vi as pessoas falando mais por alto, para também não ter muito spoiler. E eu vi que muitas pessoas gostaram bastante do livro. Bastante do livro. Foram sem muita expectativa no início e aí no final já colocaram como um dos melhores do ano. Será que vai entrar no final do ano como um dos melhores também do meu ano? Eu vou comentar com vocês, obviamente. Agora um livro de não ficção, de uma área que eu tenho uma certa proximidade assim por conta do meu trabalho. E o livro em questão é A Jornada dos Nossos Genes, uma história da humanidade e de como as migrações nos tornaram quem somos.
Eu não trabalho com genética evolutiva, mas eu tenho ali o contato da genética ali por outras questões do meu trabalho. E eu me interessei muito por esse livro aqui, por conta do tema, obviamente. Não vi muitas pessoas comentando sobre ele. Eu não acho que é um livro assim muito hypado, muito comentado. Justamente por isso eu acho que pode ser uma leitura muito boa, porque eu não estou colocando expectativa. E a expectativa pode ser traiçoeira. Pode ser que seja um livro muito bom, mas eu vou continuar mantendo a minha expectativa baixa para eu ser surpreendido no final. Eu acho que esse ano de 2026 eu tenho corrigido uma rota ali de colocar mais livros de ficção científica e também de fantasia. E esse representante aqui do gênero de fantasia tem grande potencial também para ser um dos melhores do ano. Eu tô falando do livro A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Cara, esse livro aqui, desde o início que eu tive contato com esse livro, sobre o tema do livro, eu falei, cara, tem tudo para ser espetacular. Porque ele vai colocar ali no mundo de fantasia, junto com uma mitologia japonesa, aparentemente, que, olha, eu falei, esse livro eu vou... Eu não sei como é que eu não li esse livro antes. Eu acho que até demorei para colocar ele em uma lista de livros. Na verdade, eu coloquei ele na lista de livros para ler em 2024, mas eu acabei me enrolando naquele ano e, enfim, não consegui fazer a leitura. Mas esse ano não passa. Juro para vocês aqui, vai ter vídeo em 2026 do A Guerra da Papoula. Eu prometo para vocês. E olha que eu não sou muito de fazer promessa, não. No final do ano ali, talvez em meados de outubro, ali, pegando um pouco ali do Halloween, eu coloquei um livro de suspense de um autor que eu não faço ideia do que esperar. Mas, pelo que eu vi, no geral, eu peguei o livro que talvez seja um dos mais bem avaliados dele, ou pelo menos um dos mais conhecidos, que eu comprei num sebo, assim, eu olhei e falei, cara, eu conheço esse autor por alto, e eu conheço esse livro porque eu acho que é um dos mais famosos dele. E aí eu comprei e desejo ler em 2026 A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, do Joel Dicker. É um livro de suspense, né? Mas é um livro de suspense bem grande, tem 560 páginas. É um livro bem grande. Mas se for daqueles suspenses bons, eu provavelmente não vou nem sentir as páginas passando. Desejo colocar um livro de suspense mais pro final do ano, já para pegar aquela época ali do Halloween e já para entrar no clima dessa festividade aí. E aí eu decidi colocar esse livro. Comenta aí embaixo se você já ouviu falar desse autor, o que você acha dele, se você já leu algum livro dele, para eu já também ajustar um pouco a minha expectativa. Um outro livro que eu quero ler em 2026 é de um autor que talvez não seja muito conhecido, mas é um autor brasileiro que é um dos maiores neurocientistas do mundo. O autor é o Miguel Nicoleles e o livro que eu quero ler dele é O Verdadeiro Criador de Tudo. Nesse caso aqui é um grande livro sobre o cérebro. E o Miguel Nicoleles, eu já vi alguns podcasts com ele, assim, eu acho ele um cara extraordinário, assim, realmente ele é um fora de série, provavelmente um gênio. Ele tem ali umas ideias que realmente mudaram a área dele. Eu não sou muito dessa parte de neurociências, mas eu sei que ele é um cara muito renomado, porque eu já vi outras pessoas da área dele falando sobre ele, falando muito bem sobre ele. Eu acho que esse livro aqui tem chance de ser também um livro muito bom. Eu não sei muito o que esperar sobre ele. Comenta aí também se você já ouviu falar sobre esse livro, se já leu esse livro, para eu também ajustar minha expectativa. Mas pode ser um livro muito bom. Seguindo então com um livro que eu já queria colocar há muito tempo, mas é um livro grande, assim, eu coloquei mais pro final do ano para ver qual vai ser. Talvez, não sei se vai ser um livro que eu vou conseguir terminar pelo menos no final do ano de 2026. Mas muita gente que gosta de livros de não ficção fala bem desse livro, obviamente daqueles que leram esse livro, e também sobre esse autor. O livro em questão que eu estou falando é Armas, Germes e Aço, e o autor é o Jared Diamond. Esse livro aqui vai falar sobre as batalhas, os entraves que tiveram de diferentes sociedades, né? Por exemplo, de como os europeus vieram para as Américas e conseguiram conquistar as Américas sobre os povos nativos, e como isso se baseou nesses três elementos: armas, germes e aço. Mas não somente os europeus contra os nativos americanos, mas também outros povos de outras regiões do mundo que entraram em conflito, e também esses três elementos tiveram uma presença marcante para decidir o futuro daqueles entraves, daquelas batalhas, daquelas guerras. Eu acho que esse livro aqui pode ser um dos grandes livros de não ficção que eu vou ler na minha vida, porque é uma temática que me interessa muito. Eu gosto de história, eu gosto dessas questões de minuciosidade do que aconteceu para selar o destino de um povo, de uma sociedade. E pelo que eu já vi falar sobre esse autor,
tem chance dele ser um grande autor aí que eu vou ler na minha vida. Tem um outro livro aqui desse autor que é O Colapso, mas eu não li também. É um livro bem grande também, acho que é maior do que esse, inclusive, que tem 500 páginas, né, quase. 450 páginas. Vamos ter que ler para ter uma noção do que vem por aí. Mas folheando o livro, tem tudo para ser um livro espetacular. O próximo é um livro que eu já coloquei em inúmeras listas de livros que eu queria ler nos anos anteriores, mas desse ano não passa para eu fechar a trilogia sagrada das distopias. Eu já li Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, eu já li Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e agora eu vou ler, tá tudo certo, eu vou ler com certeza, tá? O 1984, do George Orwell. Eu já li A Revolução dos Bichos, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Leia, inclusive, se você nunca leu A Revolução dos Bichos. Mas em 1984 a gente tem uma história um pouco maior, né? A Revolução dos Bichos é bem curta, que a gente está falando de um livro de 400 páginas. Tem algumas pessoas que acham esse livro um pouco maçante, assim, é um livro que se arrasta muito, mas tem outros que consideram esse livro como um dos melhores que já leram. Eu vou ter que ler, né? Para conseguir saber qual é o lado que eu tô. Mas eu tô com uma expectativa boa para esse livro, assim. Eu acho que por uma questão ali do debate de algumas questões que acontecem nesse livro, que o George Orwell parece ter realmente previsto do que poderia acontecer na nossa sociedade, eu acho que pode ser um livro muito interessante. E aí eu coloquei mais pro final do ano, mas eu prometo que eu vou ler esse livro, tá? Prometo que eu vou ler esse livro ainda em 2026. E para fechar a lista aqui dos livros que eu quero ler em 2026, eu peguei um clássico que eu acho que eu nunca vi ninguém falar mal, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Aqui a gente vai ver uma história que eu não sei se ela é toda, mas ela é majoritariamente sobre a perspectiva de uma criança que vai ver de perto o impacto do racismo sobre os indivíduos. Todo mundo que leu esse livro, eu vi resenhas, eu também não tentei buscar muito sobre a questão do conteúdo do livro, para também não ter muito spoiler. Mas todo mundo que eu vi falando bem, falam muito bem, assim, dá todos os louros para esse livro aqui, para a autora, e é uma leitura muito impactante, muito marcante na vida de quem leu. E eu espero que também seja tão bom quanto para a minha vida. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo se você gostou dessa lista, se você se interessou por algum livro e quais são os livros que você quer ler em 2026. Se você gostou de algum livro, se deseja comprar algum livro pela Amazon, também não esquece de usar o meu link de associado aqui embaixo. Com esse link você pode comprar qualquer item da Amazon, não necessariamente um livro que eu indiquei ou qualquer outro livro, mas qualquer coisa da Amazon. Se você comprar pelo meu link, você me ajuda com uma pequena comissão aqui, que vai ajudar aqui a continuar esse canal para a gente continuar falando sobre livros. Eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu!